Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais e ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Vamos então aos gráficos nessa fria noite, início de noite aqui em Caxias do Sul, 19 horas e 6 minutos neste momento. Começamos então com o gráfico da preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange Binance. Os preços enquadrados em canais, segundo nosso software Wild Horse, melhor representa o seu comportamento, e o fundo do gráfico então traz o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, representados enquanto os padrões se encontram acima da média nos últimos 59 dias. A gente vê que os preços então vêm se mantendo aí bem acima da região mais visitada nesses últimos 59 dias. A gente tem em torno aí de 40% aí dos fechamentos, um pouco mais do que isso, 45%, não mais, onde então desses últimos 59, quem sabe 15 deles estiveram aqui dentro, talvez um pouco mais do que isso, mostrando aí uma capacidade de atrair e reter os preços, exceto que eles se encontram aí bastante acima disso e vêm relutando a retornar a essa região. Não é uma torcida, mas é uma observação. A gente está vendo aqui o volume segue acima da média, agora um pouco menor do que ontem. A gente aí logo acima de um desvio padrão e meio, quem sabe 1.6 desvios padrão acima da média nos últimos 59 dias, o que é natural que ele tenha um recuo em direção à média em função de que, com consequentes dias de volume acima da média, a média vai subindo e fica cada vez mais difícil manter a mesma distância relativa em desvios padrão da média. Isso precisaria aumentos cada vez maiores. Isso nem sempre vai estar acontecendo, a gente está falando de volume, não de preço. Então, é natural então ter uma convergência à média. Isso não quer dizer que o volume está diminuindo, isso quer dizer que a média está subindo. Só quando o recuo é muito brusco, aí sim a média praticamente não se moveu, mas o volume caiu bastante. E aí a gente vem vendo aí uma sustentação dos preços. Eles estão aí tranquilamente numa região acima dos 9K, quem sabe aí 9K100, acima disso, mas abaixo dos 9K4. Essa é a região. A gente há pouco publicou no Twitter, quando ainda estava em 950, 968 no momento da emissão do tweet, também publicado na nossa conta no Telegram, aqui embaixo, Hello Wild Horses, vocês estão convidados a nos seguir. Aliás, um percentual pequeno das pessoas que nos acompanham aqui estão nos acompanhando também no Twitter e no Telegram. Não é necessário, evidentemente, mas quando a gente vê alguma movimentação no mercado, é muito mais rápido para a gente emitir um boletim. Então, nós falamos aí que, em função da baixa volatilidade que ele vinha apresentando no tempo de 1 hora e da ausência de pressão vendedora, poderia ter aí um viés de alta para as próximas horas. Nós estamos vendo aí como alvo 9.400, porque é o topo dessa movimentação, na nossa opinião. Estamos aí 9.250 agora, praticamente $100 acima aí de quando nós identificamos aí essa possível movimentação. A gente já vai ver isso aí com mais detalhes no mercado agora. Vamos dar uma olhada então na nossa perspectiva para o final do dia de hoje. Daqui a pouco aí 1 hora e 50 minutos desde este momento agora, 19 horas e 9 minutos nesse momento. Nós vemos, antes de sair desse gráfico então, a possibilidade de, por conta dessa estrutura de volume e da posição dos preços, que eles de fato fiquem orbitando aqui, considerando apenas esta imagem. Vamos dar uma olhada então agora sim na nossa expectativa para o final do dia de hoje. A gente está vendo aí um recuo em relação à expectativa para o dia anterior, porém uma elevação em relação ao final do dia anterior, vendo aí um final de dia em 9.160 tethers às 21 horas do dia de hoje, num intervalo admitido de 8.945, 9.374. Então, bem razoável essa faixa, com a região em que os preços estão orbitando aí com uma naturalidade acima dos 9K, em especial acima dos 9K100, porém abaixo dos 9K4. Então, dentro dessa região, a gente espera aí fechamento diário do dia de hoje, 2,55 a margem de erro, 110% da variação diária não é um resultado bom. É um resultado ruim, na nossa opinião, e a correlação entre preço e volume vem caindo ainda mais. Isso pode estar associado, então, com essa margem de erro um pouco maior, e esse desempenho em relação à variação diária
pior do que a gente vem apresentando. Nós já chegamos a ter 30% da variação diária de erro, que é um resultado muito bom. Esse aqui, então, é muito ruim. Vamos dar uma olhada, então, no mercado agora. A gente vai para Live Coins, Blockchain e Criptoeconomia. Negocie Coins, suspeita de adulterar volume negociado segundo o portal americano Yahoo Finance. Então, tem uma matéria aqui que a gente gostaria de destacar, um evento aí em São Paulo. São Paulo se prepara para receber o maior evento de criptomoedas e blockchain da América Latina. E aí nós temos aí esse evento que se chama Block Crypto Expo, que vai acontecer nos dias 16 e 17 de julho no Centro de Eventos FEComércio em São Paulo. E aí vão ter uma série aí de participantes, vocês podem acompanhar a matéria aí para ter mais detalhes, evidentemente o link de acesso à página então, do evento que está nessa matéria. Vamos dar uma olhada então em CoinMarketCap. Nesse momento aqui, o benchmark da Bitcoin, 9.182 dólares. Nós temos aí Ethereum 268 e Ripple 43.5, então praticamente estável aí essas três aí desde a nossa última análise. Litecoin 138 retornando ao pico que ela fez. Bitcoin Cash 414. A gente lembra que a gente estava com uma perspectiva de que a Litecoin teria feito um pico e agora ela faria um retorno, quem sabe aí em 6 dias, 5 dias até os 115, 120 seria um recuo, tá? Isso ainda não aconteceu, então não estava correto aí a nossa leitura, houve uma mudança na dinâmica, né? EOS 6.86 abaixo dos 7 dólares que ela vinha operando e Binance Coin então fazendo uma alta 35.45, formidável aí essa elevação, uma elevação bastante grande, ela estava em 32, os 32 para os 35 aí, nós temos aí praticamente aí 10% de alta em questão de poucos dias, né? Vamos dar uma olhada então no volume bastante importante para dar uma ideia da força, apesar da baixa correlação, mas a gente pode ter uma ideia da possibilidade de rompimento. E aí só pelas curvaturas aqui a gente já tem uma ideia. Vamos aos números, 2.4 bi a BitMEX, Binance 1.4 e OKEx aqui nós vamos ter que procurar 1.1, então fraquíssimo volume, provavelmente essa é a causa aí dessa baixa correlação, uma queda bastante grande no volume, sem isso se refletir nos preços e agora até com uma certa elevação, nós continuamos aí com a perspectiva de redução de queda, tá? Para os próximos dias, não necessariamente agora nas próximas horas, a gente pode ver aqui que a gente está num movimento de alta, mas a gente acredita que o nosso topo aqui tá os 9.400, essa resistência nós não estamos vendo capacidade aí nos preços de fazer o rompimento dessa resistência e quando tu tenta romper uma resistência e tu não consegue, ou pior ainda no caso então da Bitcoin a gente tem observado, quando tu faz o teste com pouco volume, a consequência é mais ou menos a mesma, né? A gente tem uma presença bastante forte aí da força vendedora e coloca os preços aí lá para baixo, então a gente pode esperar aí sim um recuo. E a gente está vendo aí um suporte bastante forte aqui na linha dos 9K com rompimentos eventuais. Então ele não é um suporte hard, um suporte aí que consegue manter os preços todos eles acima, mas ele tem conseguido manter o fechamento dos candles de uma hora acima dele. Então isso é um critério importante, o fechamento dos candles de uma hora, tá? Hoje a gente recebeu uma ligação aí do pessoal do Charles Nenner Research e aí conversando ali então com os agentes deles, a gente então conseguiu a informação, né, de que eles utilizam o fechamento, então, os fechamentos de candle, né, para fazer as suas análises. Então, bem de acordo com a metodologia que a gente usa, só que nós usamos o fechamento diário tão somente. Então, fechamento de candles é sim um valor importante, mais importante do que os valores intra-candle. Isso está extremamente de acordo com a teoria da amostragem, onde tu vai observar uma grandeza em intervalos de tempo periódicos e tu vai descartar as informações que acontecem entre esses momentos de observação, ou seja, apenas os fechamentos. Então, bastante interessante isso daí. Então, repetindo, a gente está vendo aí um viés de alta dentro de uma perspectiva de horas, com alvo aqui provavelmente até os 9.400, não alvo, tá? Uma resistência. A gente não acredita que na situação atual a gente consegue romper os 9.400. Exceção seria um ingresso súbito de volume. E nós já vamos mostrar para vocês a oportunidade disso acontecer, já passou.
Então, agora a gente acredita que é muito maior a possibilidade dele fazer um recuo, fazer um teste aos 9K. E aí vai depender, então, da velocidade com que ele aproxima essa linha, ele pode fazer um rompimento e tendo um fechamento de candle de hora abaixo dos 9K, esse movimento pode continuar, quem sabe, chegar até os 8K8, como a gente tem aqui. E aí sim, uma incursão abaixo dos 8K8 pode nos levar mais abaixo, quem sabe os 8K6. Essa é a nossa situação. Por que a gente fala que um momento então para estar tendo ingresso de volume já passou? A gente vai mostrar para vocês agora nesse gráfico aqui. Isso aqui é o dólar australiano, um dia. Então a gente tem aqui uma súbita elevação com muito volume. Isso aqui é a divulgação do FOMC, que é o Free Open Market Committee, que é o comitê do Federal Reserve, que é responsável pela determinação da taxa de juros. Ela ficou inalterada então para o dia de hoje, por esse período. Ela foi anunciada no dia de hoje e isso aí teve um efeito de alta bastante expressiva no dólar australiano cotado em dólares americanos. Então nós tivemos essa elevação com bastante volume. A gente vê um movimento parecido aqui no ouro, que fez aqui essa elevação, quem sabe aqui logo um pouco antes e aqui depois do anúncio, ou o contrário. E nós temos aqui então uma queda então bastante expressiva. Hoje de manhã estava em 2,21, caiu para 2,11 aqui o preço, aqui os yields, 2,16, que é o 5, né? 5 pontos base caíram aqui os yields dos títulos de 3 meses, com vencimento em 3 meses do Tesouro Americano. E aqui nós tivemos aqui 10 pontos base de queda aqui no dia de hoje dos títulos de convencimento em 5 anos. Então mostra uma queda no yield, mostra uma valorização então desses títulos, por isso que os yields, os rendimentos deles caem. Isso acontece com um ingresso bastante grande de capital. Isso aconteceu apenas no dia de hoje, então foi um movimento bastante expressivo e por conta disso nós acreditamos que essa oportunidade de ter um reflexo então aqui na Bitcoin passou e agora então a gente está entregue à dinâmica natural do sistema. Claro que isso aqui não descarta ingressos súbitos de volume como a gente já teve em tantas outras oportunidades, em especial aqui representado ao meio-dia do dia 12. Foi o último grande ingresso aqui que a gente teve dentro dessa nossa representação aqui no gráfico de 1 hora. O nosso viés, então, para as próximas horas segue de alta, para os próximos dias segue de baixo, em função do baixo volume e da nossa proximidade aí de uma resistência bastante forte, na nossa opinião. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. A gente pede desculpas aí pelo horário, a gente gostaria de ter publicado ela já no começo dessa tarde, a gente acabou perdendo essa oportunidade, não foi só a Bitcoin que perdeu a oportunidade de se valorizar, nós perdemos a oportunidade de publicar antes a nossa análise também. Muito obrigado pela atenção, pela audiência e pela participação de vocês. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloque suas perguntas nos comentários. E se nós falamos alguma coisa que vocês consideram interessante, não se esqueça de compartilhar com colegas e amigos. Nós agradecemos. Pessoal, até a próxima edição do nosso programa. Essa aqui vai ficando por agora. Tchau, pessoal. Até uma próxima.